Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, mineração, o mínimo que você precisa saber para não ser enganado. E recentemente comecei um outro podcast e me toquei que eu nunca falei meu nome aqui. Eu sou o Hugo Quinteiro e comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Nossa, nem eu tinha reparado isso, cara. Pois é, cara. É porque você é famoso, Hugo. Você é Tento famosão, entendeu? mais de 110 episódios agora que eu me toquei desse detalhe sórdido. Não, todo mundo sabe quem é o Hugo, né? Você tem que É, falar que sou eu, né? porque eu sou muito famoso, né? Influencer, né? Lá no Twitter e tal. Impressionante, impressionante essa. Mas esse episódio, na verdade, ele vem. Estava fazendo uma aula, né? Na verdade, um módulo, vai ser um módulo muito denso para o nosso curso de formação online de liberdade descentralizada, o nosso curso Fold, né? E vendo o cenário de mineração, né? Conversando, a gente entrevistou recentemente o Caju, mas tem uma amizade já de longa data com o Deni Torres, Berna, o Rafa. E vendo esse cenário todo e acompanhando, tô vendo muita gente ser enganada e muito golpe aparecendo. Então é um momento importante, creio, né? Assim, esse início de bull market, né, do Bitcoin. Agora, as promessas começam a aparecer e essas promessas aparecendo junta a vontade, né? Assim, você tem gente muitas vezes pedindo para ser enganada, né? Por falta de conhecimento, por não querer se interessar no conhecimento e pensar apenas no gatilho da ganância, né? Querer uma rentabilidade que muitas vezes não existe. Então, acho que vale esse episódio para a gente falar de algumas coisas, mostrar algumas pequenas coisas e servir para, caso você queira se aprofundar nesse tema como um todo, ficar o convite para o nosso curso, né? Poder dar uma olhada lá, né, Felipe? É um momento importante da gente fazer isso. Cara, não, com certeza. Até porque, assim, a mineração, ela chama muita atenção. Quando a gente fala em mineração de criptomoedas, né, o pessoal fica muito assim, porra, eu quero saber, eu quero ganhar dinheiro, quanto que eu preciso investir, como que funciona. E aí sempre tem alguém que já está há mais tempo do que você naquele meio, que às vezes pode chegar para você, pô, cara, eu tenho uma solução para você que é menos trabalhosa e tal, né? Vem comigo, pega na minha mão, né? E pode ser que não seja tão interessante isso. Além também do fato da gente explicitar, né? Falar mesmo sobre mineração. É óbvio que aqui um episódio não é o suficiente para a gente esmiuçar mineração. No tempo de um episódio aqui, dê talvez a primeira aula de mineração do curso. Talvez. Né? Mas a gente pode trazer e abordar assuntos e mostrar coisas que virão no curso, porque são assuntos que são tratados quando a gente fala de mineração, e é importante a gente estar falando disso, mostrando, gente, olha só, quando a gente fala de mineração, a gente tem que abordar esse e aquele tema. Então você tem que estar vivão para isso e aquilo, além de se preocupar com o que as pessoas podem, às vezes, querer vender para você como mineração, que às vezes não é mineração. Então, em todos os casos, você precisa de quê? Você precisa de se subsidiar com conhecimento. É o que a gente quer trazer. Exatamente. Acho que vale. No primeiro, primeira coisa, né? Se a pessoa pensa assim, cara, estou me interessando por mineração, gostaria de minerar. A primeira coisa que você deve saber é quanto custa o quilowatt-hora de energia da sua casa, aonde você mora. E muitas vezes isso é uma coisa meio complicadinha de se dizer, porque as pessoas falam assim, ah, mas não, quanto você consome? Ah, não, eu gasto R$ 100 de conta de luz. Não, não é isso. Eu quero saber quanto você paga o quilowatt-hora. E muitas vezes isso já é suficiente para a pessoa nunca, às vezes até nem voltar. Ah, vou ver e não sabe ver, não sabe olhar uma conta de luz e entender quanto ela gastou. Acho que de maneira muito simples é o seguinte: você tem que ir lá na sua conta, pegar a quantidade de quilowatts total que você consumiu, né? Então vamos supor que você consumiu
300 kWh durante o mês. E aí você tem que dividir isso não pelo custo que está ali, mas pelo valor final da conta. Porque, afinal de contas, esse é o seu custo final, com imposto, com taxa de transmissão, com uma série de coisas que vem agregado na sua conta de luz, e aí você vai entender que, no final das contas, quem te vende a energia é o cara que menos recebe, né? No Brasil se ganha mais para transmitir energia, mas principalmente para taxar a energia elétrica. Então o maior custo é carga tributária, né? Não, isso é bom você ter falado só um detalhezinho. Assim, a gente conversar em quilowatt-hora, você quer conversar, eu pago R$ 100 de conta de luz. Porque Exato. quando você olha a sua conta de luz, você vê o seu gasto em quilowatt-hora e você vê a sua conta, existe um mundo de cobranças, um porrilhão de coisa ali no meio, que muitas delas são impostos e você não tem, às vezes, muita base do quanto que é o que você está pagando daquilo. Ah, eu pago R$ 100. Tá, mas em outro estado é R$ 100, em outro país é R$ 100. Então, assim, Exato. conversemos em quilowatt-hora. Sim, sim. Então, esse custo, né? Então, suponhamos esse exemplo que eu falei. 300 kWh e sua conta de luz dá R$ 300. Então, você sabe que você paga R$ 1 kWh. Isso vale para qualquer outra moeda, euro e tal. Então, é a mesma coisa. Vê o cálculo, vê quanto paga no final. Lógico, você pode passar um tempo nisso, olhando e vendo o quanto você paga de imposto sobre consumo, né? Porque você paga ICMS na geração de energia, paga em cima disso, nesse valor, sobretaxa ICMS na distribuição, né? E depois esse valor se torna um outro valor mais alto ainda, né? Uma bitributação, e o terceiro que incide sobre esses dois, que é imposto municipal. Né? Então, assim, você paga imposto em cima de imposto em cima de imposto. Né? E aí vem dizer, né, aonde que é comprar Bitcoin que desfinancia. Não, você está vendo o tamanho do imposto que você paga só no consumo, né? Bem colocado, mas né? Tudo bem. Calma, calma, calma. Cara, tô Segura, segura o calmo, tô coração. calmo. Mas enfim, voltando para a mineração, isso é algo extremamente importante, né? Então, qual é o valor, o quanto você paga em moeda fiduciária o valor do teu quilowatt-hora? Aí existe uma outra questão também que é muito comum de confundir. A pessoa chega e fala assim: ah, não, mas eu tenho energia solar. Aí eu viro pro cara e pergunto assim: quantos quilowatt pico você gera? Ah, não sei, só sei que eu pagava R$ 100 e agora eu pago 20. Volta naquela mesma coisa. Não, eu preciso saber, né? Tem um aplicativo, tem tudo direitinho hoje em dia. Quanto você gera por mês em quilowatt, né? Porque a medida do painel solar é quilowatt pico, né? Ele olha quanto você gera em horário de pico, o máximo que ele gera. Mas no final das contas, né? A maioria dos sistemas hoje já tem um aplicativo de celular que fica mensurando isso e dá para dizer quanto você gera. Então, assim, mesmo exemplo, eu gero 300 kW mês de energia solar, eólica, seja lá o que for, né, na média, né? E, e é isso que eu tenho disponível, que eu posso utilizar, e a partir disso a gente vai fazendo os cálculos para saber quanto o seu sistema alimenta, qual é o custo da tua energia para isso, e poder saber e calcular a tua rentabilidade a partir das coisas que estão acontecendo agora, neste momento. Isso é garantia que vai estar assim amanhã? Não. Isso é garantia que vai ser sempre assim? Também não. Se você vai precisar mudar de moeda para minerar, enfim. Mas é importante ter esse basal. Custo de quilowatt-hora, ou quanto o seu sistema fotovoltaico, né, o sistema solar, gera de energia, ou tem gerado. A gente sabe que existe uma variação anual, óbvio, no verão se gera mais energia, no inverno se gera menos energia, nos dias nublados se gera muito pouca energia, nos dias de sol se gera muita energia. Tudo isso a gente tem noção. Mas entender quanto o teu sistema tem gerado é importante para a gente ter este custo, né? Então esse é o primeiro ponto. Valor quilowatt-hora da sua energia.
quem está nos ouvindo, pegue um caderninho e vá anotando, tá? Só para constar que é o basicão que você vai precisar para você olhar. Não, é sério. É, Mas isso é legal, porque, assim, de uma pessoa que não vem de mineração, né? O primeiro contato que eu tive com mineração foi um pouco com o Monero que eu fazia, né? Meio que brincando, e depois com o Nerd Miner. Esses conceitos também são interessantes, são novos, assim, para mim, sabe? Eu não tenho tanto esse conhecimento. Eu fui conhecer, me preocupar com quilowatt-hora e rentabilidade quando eu fui mexer com Monero. Então, isso aí que você está sim, falando, né, é bom nesse sentido. sim. Até para saber, muitas vezes você quer, né? Agora com o Monero sendo proibido em várias exchanges, dependendo da situação, vale a pena você gerar seu próprio Monero em casa. Outra conversa, né? Outro papo que a gente Sim, a gente já até explora gravou mais ao episódio fundo. falando essa tratativa usando o Bitcoin, por exemplo, né? Então, assim, pô, super válido. Uhum. Feito isso, né? Esse primeiro ponto, pode aparecer pessoas dizendo, ah, mas eu não pago energia, por N motivos, né? Legais ou não, né? Não pago energia. E aí eu posso fazer uma série de coisas. Entra num segundo ponto. A gente precisa ver a qualidade da tua energia elétrica. Aí a pessoa fala, hã? É, a qualidade. Primeiro, ela é 110 ou 220? Se ela é 110, você tem uma limitação maior da quantidade de energia que você consegue puxar daquela tomada. Vai precisar de um dimensionamento diferente em relação a, a fiação. As fontes são menos eficientes, né? As fontes de alimentação são menos eficientes em 110. ASIC, as grandes ASICs, né? As mais parrudas, 3.000 watts, tudo, elas obrigatoriamente são 220, então já é uma coisa que você tem que descartar de cara. Além disso, em relação à qualidade, é importante saber, oscila muito? Tem o oscila que você vê, que é que a luz fica de fato caindo, né? E você pode dizer. Mas tem uma outra que oscila e você não está enxergando, né? Que fica naquela, às vezes 80 volts, 120 volts, né? Ou 180, 240 na faixa de 220 volts, que, dependendo da maneira com que isso oscila, pode encurtar e muito a vida útil do teu equipamento eletrônico. Aí você vai me dizer, pô, mas como eu vou medir isso? Vou chamar um eletricista? Não. Calma, ainda dá para fazer isso a extremo baixo custo. Você vai comprar um negócio chamado tomada inteligente. Essas tomadas você conecta no Wi-Fi da tua casa, tem um aplicativo, você liga e você põe um aparelho lá qualquer nela e ela mede o consumo. Porém, entretanto, todavia, além de medir o consumo, que é algo extremamente interessante que você vai usar depois na tua mineração, você ainda consegue ver quantos volts tem nessa rede e quanto está passando. E aí é uma coisa meio manual mesmo, não tem, às vezes dependendo do aplicativo, não tem, ele não te dá esse dado ao longo do tempo, ele te dá o consumo. Mas é você olhar e ver se essa rede não fica oscilando muito, se os volts não saem, não ficam dando picos e vales muito grandes dentro da faixa que é de operação, né? No caso aqui de Portugal, é 220, né, volts. Em alguns estados do Brasil, 110 volts. Então, Muito fiquem comum atentos nisso. 127, né? Aqui. O também chamado 127, né? Mas ele varia entre 90 e 130, né? Esse é o range dele. E o 220 ele vai de 190, eu acho, a 240. Mas é ver se isso se mantém estável, né, o máximo de tempo possível, se isso não oscila muito, né? Esse é um segundo ponto importante. O terceiro né, o segundo ainda dentro disso, é a eventual planejamento e preparação elétrica dos dispositivos que você vai colocar. Então, é legal ter um protetor contra surto,
né? Que você pode comprar desde a tomadinha até fazer isso no disjuntor. Dependendo da quantidade que você vai dimensionar a tua mineração, é importante ter um disjuntor só para ele no caso de luz, né? Saber a quantidade de watts que você pode usar, né? Então, assim, eu já diria que acima de 1000 watts, por exemplo, numa rede 110, já é bom você ter um disjuntor só para aquela tomada, né? Para estar de olho nisso, porque às vezes o próprio eletrodomésticos que você liga dentro da sua casa pode causar uma oscilação na rede, né? Momentânea. E isso vai inicialmente diretamente na fonte e atrapalha a vida útil dela, né? E eventualmente outros componentes, porque ela não vai filtrar tudo de um jeito 100%, né? Então ela vai começar a desgastar outros componentes com o tempo, principalmente os reguladores de tensão da placa-mãe ou da placa de vídeo, dependendo do caso. Ou só um adendo, cara, aqui no Brasil é muito comum você ter essas oscilações, Uhum. picos, quedas, menos no Sudeste e, pelo que eu sei, mais lá para o Norte é muito comum ter essa instabilidade, tá? Só para constar a importância disso. Pois é. São. Principalmente assim, grandes cidades têm menos do que interior, né? Às vezes é uma coisa interessante, dá uma olhada, ver se não tem um. Como é que chama aquele negócio na rua? Um transformador. Quanto mais perto do transformador você tá, menos oscila a sua rede, né? Ó, Então, aí eu vi, hein? então tem Não essas sabia, não. questões também. Tem essas questões que é importante estar de olho, né? Pensando a coisa mais a longo prazo. Aí você olhou tudo isso, deu check em tudo, né? Isso é comum muitas vezes que tem a famosa energia grátis por vias não legais, né? Que adotam felinos. Esse é maravilhoso. Ai, Que adota felinos para ligação elétrica. Tem Deus. tem um problema muito normal ter uma rede que oscila muito, né? Porque você está obtendo por meios ilícitos a sua energia elétrica. Então é normal que ela oscile mais e isso é prejudicial para os equipamentos. Outra coisa é, calor é um problema ou uma solução para você? E aí já entra num outro aspecto. Você pensar, não, eu moro numa casa super quente, é verão o ano todo, aí você vai ter que começar a pensar que dependendo do dimensionamento do que você fizer de mineração, você vai precisar adotar medidas extras de arrefecimento, né? Então, como é que chama aquilo? Um exaustor, Aquecedor? né? Ah, Um tá. exaustor para você tirar esse ar quente de dentro da casa e colocar, às vezes, injetar ar frio de fora. Então você tem uma série de coisinhas que você precisa pensar ao redor disso, dependendo do tamanho da sua operação. Acho que desses 3 pontos mais importantes, a gente matou os 3, que é esse tipo de pensamento, e aí o resto é procurar nos sites especializados ou chama a gente no grupo do Discord, eu ajudo no possível, para saber o que é que está rendendo mais naquele momento, onde são os sites que você procura que está rendendo mais, e fazer a melhor compra, né? A melhor relação custo-benefício, porque o melhor processador, normalmente os mais caros, ou as GPUs, elas vão dar mais rentabilidade, mas dificilmente elas são as melhores relações custo-benefício. Então é importante procurar aí equipamentos que façam a melhor produtividade possível pelo valor investido, né? Então será mais eficiente em termos de consumo energético, principalmente para quem paga energia. Então você tem que ver uma série de coisas nesse sentido para entender onde se posicionar nestas compras, enfim. Aí a gente tem bastante link de
de coisas, de produtos, essa parte ela é mais tranquila, mas é essa definição do equipamento, de como vai fazer, ela é a mais trabalhosinha nesse sentido. É importante que você tenha, eu recomendo, você ter equipamentos mais ou menos iguais, né? Então você vai fazer, vou fazer CPU mining. Compra, se possível, compra a mesma placa-mãe, o mesmo processador, depois que você definiu qual que vai ser, porque você fica especializado naquela manutenção, entendeu? Você já sabe como fazer, o que que aquela placa, como mexer naquela placa, né? Esse também é um ponto importante. Se você não faz a menor ideia de como se montar um computador, talvez a mineração doméstica não seja para você, porque você vai fazer o quê? Vai pagar técnico para ir fazer manutenção, limpeza, essa série de coisas, né? É um Então, trabalho bem, assim, minucioso, eu diria. Tipo assim, eu falo porque eu não sou muito de saber montar essas coisas, então, assim, é uhum. trabalhoso até que você aprenda a fazer, entendeu? Não é impossível, é até muito legal, né? Não, Mas. não, assim, não é impossível e tem muito tutorial, sabe assim, você der um YouTube, assim, buscar, você vai achar gente, assim, montando, né? Assim, hoje tem muito minerador, montando kit, não sei o quê. Você faz o passo a passo com o cara, principalmente se tiver o mesmo modelo, é a mesma coisa que você vai fazer, né? Não tem grandes dificuldades nesse sentido, mas se você nunca fez, é óbvio que você vai estar muito mais desconfortável, né? Então, vê se essa coisa te enquadra. Por exemplo, você está disposto a olhar a rentabilidade com uma certa frequência, né? Ou olhar os canais dos YouTubers, tal. O que está minerando agora que está mais rentável? Eventualmente trocar, utilizar o software de mineração. Então tem uma série de coisinhas assim que é importante você ir se familiarizando, né? O software de mineração também, o mais utilizado é o HiveOS. Não recomendo utilizar o Windows de jeito nenhum, né? Principalmente se for o seu computador. Se você for usar esse computador para uma outra coisa, né? É muito mais fácil e muito mais simples você simplesmente baixar o HiveOS, que é o principal, é o Windows da mineração. Você baixa ele roda num pendrive, você instala ele num pendrive. Se você precisar usar o seu computador para outra coisa, você desliga o seu computador, dá boot pelo pendrive e roda ele nesse sistema operacional. Por quê? Porque minerador é usualmente fonte de vírus, né? Tem um monte de malware que já descobriram, enfim, mesmo sendo softwares abertos ou coisas divulgadas, tem gente que explora fragilidades nisso. Então, se você tem um software só para isso, não vai contaminar o seu computador, não vai contaminar dados sensíveis. Então, use um software próprio para isso, né? Ou um computador que você só vai fazer isso, né? Então, é importante pensar nesse sentido. Acho que essa parte do mínimo, a gente acho que até já explorou. Dá pra gente falar agora dos golpes, né? Não, dá, assim, é porque eu acho que é necessário. Antes de a gente falar de golpe, você tem que botar essa base de conhecimento. Olha, é mais ou menos assim que funciona. Você tem que se preocupar com Uhum. essas coisas. Pô, são coisas que não é todo mundo que está falando isso, sabe? Ou você tem que parar e, não, vou prestar atenção em um cara que fala de mineração e às vezes não é muito o seu ramo. Então você tem que saber esse basicão, como que funciona e tal. Existem diferentes moedas, existem diferentes máquinas, parará, parará, esse negócio todo. E aí agora a gente, né, fala dos golpes. Acho É, que tá tem, válido. só para não dizer que eu não falei assim, tem os ASICs também. Normalmente tem alguns ASICs hoje já pensados mais em eficiência, né? Até o Nerdax é um mini ASIC, por assim dizer, mas é uma coisa mais. Não está pensando em lucratividade. Tem alguns que estão, mas ele é um outro universo. Para a pessoa que está iniciando, ele tem uma facilidade em termos de operação, ele é muito mais simples de funcionar. Porém, um equipamento muito mais específico. Então, se você está pensando, né, em ter um equipamento onde vai, se eventualmente você mudar de ideia, você consegue colocar no mercado,
GPUs, processadores e placa-mães têm um mercado muito maior do que um mercado de ASIC. Então pensa nisso, né, em termos de que você for fazer, enfim, tem o nosso grupo no Discord de novo, né, pode conversar com a gente lá, eu tento orientar da melhor forma possível nesse sentido. Falando em golpes, tem ocorrido muitos golpes, muita coisa nova entrando, né? Do halving passado era a tal da mineração em nuvem. Então tinha um site lá, e aí você entrava, pagava os caras a sua suposta ASIC, ou seu suposto poder de mineração, e aí ficava pingando as moedinhas lá no site, só quando você ia sacar sempre dava problema, até aí você já tinha perdido dinheiro e não conseguia sacar isso nunca, né? Isso enganou Então, muita acho que eu gente. nunca te falei, mas eu tive um contato bem desse tipo aí no início da minha vida no Bitcoin, né? Perdeu um dinheiro? Ah, era pouco dinheiro, mas eu investi uma fazenda de mineração lá no Paraguai que pegou Pois fogo, é, né? pois é. Agora a coisa está evoluindo, né? Então, segunda coisa que, já que pegando o seu nicho da fazenda de mineração no Paraguai, tem vindo aí um esquema pesado. Então é mineração com ASIC, Bitcoin, seja Paraguai, seja outro país, né? Ainda não vi isso. Não, já vi. Já teve no Brasil. Que você começa a ver as notícias que os caras estão apreendendo os ASICs porque os caras estão utilizando gato de mineração. São todos que fazem isso? Não. Mas você tem como fazer a diferenciação de quem faz e quem não faz? O que eu estou querendo dizer? O cara que está te propondo o investimento, ele te manda a conta dele de luz paga todo mês? Não. Né? Se ele não te manda a conta de luz dele paga todo mês, não tem como você diferenciar se o galpão dele está pagando energia elétrica ou não. E por que que isso tem sido um golpe extremamente lucrativo? Porque os caras estão aprendendo assim, por exemplo, 600 máquinas do padrão hoje dá mais ou menos um consumo de $20.000 por mês numa energia de 0,06 centavos de dólar, que é mais ou menos o padrão do mercado que eles cobram das pessoas. Então imagina que a empresa está te cobrando $20.000 de todo mundo por mês e não está gastando nada com isso. Os equipamentos não são deles. A única coisa que eles fazem é a infraestrutura. Essa infraestrutura elétrica vai custar o quê? $20.000, $40.000, ou seja, um payback de 2 meses. Considerando o tanto que eles estão pegando de vocês, né, os $20.000. E aí, esses investidores ficam com esse equipamento, ou seja, o risco é total dos investidores, porque quem roda, na hora que roda, a polícia baixa lá, vai prender todos os equipamentos não são deles, são desse host, e os caras estão recebendo tudo em Bitcoin. Tá tudo na carteira deles, ou seja, nem o governo pega esse dinheiro de volta, né? Se bem gerido, né? Nesse sentido. Isso aí é interessantíssimo. Mas outra coisa que eu ia falar, até mesmo que o cara compartilhe a conta de luz, o cliente ele precisa saber avaliar o gasto de X máquinas para ter uma média. Porque às vezes o cara vai apresentar uma conta de luz de R$10.000. Aí o cliente fala assim, nó, R$10.000, então tá tranquilo. Só que, Sim. porra, era pra conta do cara ser 50 mil, entendeu? Sim, assim, nunca vi ninguém apresentar, tá? Só avisando. Só para começo de conversa. E tem outra coisa. Esse cara ganha muito na venda. Porque veja bem. Imagina, a operação que foi pega no Brasil. 600 máquinas. Uma S19 hoje, que é mais ou menos esse padrão, custa no varejo $2.000. No varejo. Imagina para quem compra 600. Né? Pouquinho, carito. Então, entende que R$15.000 que os caras cobram, 20 dependendo da época, 18, eles ganham uma grana
nisso, nesses equipamentos. Tem esses descontos diretos do fabricante, bota um equipamento que não é dele, minera uma energia que não gasta um centavo, cobra isso dos clientes, né? Essa cobra, às vezes, taxa de administração também, algum percentualzinho assim, para, né? 1%, né? Para falar, legal, os caras cobram, então eles estão comigo nessa. E a hora que o esquema desmancha, você que perdeu o dinheiro do ASIC e os caras não perderam nada. Então, esse é um esquema muito sério, tá deixando muita gente rica e muita gente pobre, né? Depende por causa desse gatilho, né? Vou investir em mineração, energia barata no Paraguai, não sei o quê. Então, cuidado, muito cuidado com isso. É uma coisa que, apesar de eu conhecer pessoas sérias que fazem, a minha recomendação é, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, porque eu nunca tive na operação, nunca catei os papéis e olhei e falei, legal, aqui o seu contrato de energia com a empresa. Então, assim, por mais que eu conheça, eu não recomendo pessoalmente, porque eu acho complicado todos esses pequenos pormenores, né? E você tá lidando com uma jurisdição também complicadinha, né, que pode proibir de uma hora para outra, enfim, você vai ter problemas com esse equipamento. Eu fico reticente, sabe? Sinceramente, eu fico reticente pelos motivos todos que eu mostrei. Eu acho que para mim é meio perigoso, sabe? Não indo contra, né, quem presta esse serviço, né? Não, Tem boas pessoas prestando um serviço muito bom, mas não exclui a verificação por parte de você, cliente, na hora de investir nesse tipo de coisa. É muito legal, é um investimento super, super interessante, mas requer que você faça essa análise mais pormenorizada para entender melhor como que isso funciona e como que isso procede. Porque eventualmente você vai chegar num cara que é bom de confiança. As pessoas elas vão falando sobre isso, né? sim, Mas precisa dessa análise. sim. Tem outro caso também, esse está rodando no YouTube, canal relativamente grande, e o cara vendendo as coisas mais mirabolantes possíveis. As máquinas dele rendem mais, entendeu? Tipo, olha o que eu tô fazendo aqui. E aí eu É, peguei o programa aqui, ó, duas versões anteriores, aí eu alterei essa linhazinha de código aqui. Você vem aqui e tira isso. Pronto. Agora a rentabilidade que tá em $2 vai para 20. aí ele vende o quê? Ele vende o programa ou ele vende a ASIC? Ele vende. Na verdade, normalmente ele vende o equipamento. Aí ele vai lá, bota o preço, sei lá, um processador que tá R$ 2.000 no mercado, ele vende a 8. E os caras compram. Mas, tipo assim, eu. Nesse. Tipo assim, porque a primeira pessoa que comprar e botar pra coisar vai ver que não tá rendendo isso, né? Ou não? Sim, 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 exatamente. Aí normalmente os caras vão em outros canais de mineração. Chega lá, eu vejo nos canais lá. Comprei do fulano e não sei o quê. Quando é que vai fazer tanto da rentabilidade? Nunca. Por quê? Se Nossa. só um tá dando uma rentabilidade todo minerador tá produzindo conteúdo da mesma coisa. Aí o cara vai lá e olha aquele e fala assim: não, mas esse aqui, olha como ele manja desse negocinho, desse detalhe, vou comprar dele pagando 4 vezes o preço, porque ele fez uma modificação na placa, né? Entre aspas. E aí o cara se ferra. Entendeu? Tipo assim, é um golpe que daqui a pouco ele acaba porque todo mundo vai ver que não resolveu, né? Mas aí alguém sai milionário e boa, né? Cara, assim, tem a galera denunciando a conta no YouTube e a conta não cai. Né? Assim, é golpe, é não sei o quê, e assim, tem um monte de gente caindo. Enfim, o YouTube é bom pra. Deixa 2 segundos de uma música que não pode lá, que eles te derrubam a conta, mas o cara fazendo fraude assim, não estão fazendo, não estão derrubando. E isso é um alerta. Então, assim, desconfie de grande rentabilidade, né? Aí o cara falando assim, tem um sistema que é o Salad, né? O Salad é um sistema que funciona no Windows, aí já entra uma coisa que eu não gosto.
e você bota para rodar tal, e ele vai usando o seu processador, a sua placa-mãe, vende para processamento de IA, usa para mineração, tipo assim, é praticamente um acesso remoto ao seu computador, ele faz o que ele quiser com o seu processamento e vende para quem ele quiser, para quem estiver pagando mais na hora. E aí é um grande problema, né, cara? Aí esse cara vem lá e fala assim: ah, não, porque ó, o negócio tá rendendo US$ 2 por dia. Fala, não, porque agora o meu tá rendendo 20 porque eu mudei não sei o que e tal. E é isso, tem que acompanhar a realidade, né? Os sites de informação não vão ficar mentindo, eles têm total interesse em se achar, parecer uma coisa com uma rentabilidade maior, em divulgar no site deles e mostrar, e os produtores de conteúdos vão todos mostrar. Só que se só tem um fazendo isso, você tem que desconfiar. Então, estejam muito ligados, não é um momento favorável para mineração, como já foi na época do Ethereum no halving passado, onde uma placa se pagava em 4 meses, né? Não está nesse momento. O payback não é esse mais. Não é mais essa rentabilidade absurda onde o cara comprava a placa, parcelava no cartão de crédito, o que minerava pagava a energia elétrica, a parcela ainda sobrava dinheiro. Né? Então não é mais isso, não está mais nesse momento. Não existe lucratividade absurda. Por isso que eu já falei no começo. Tem que ter esse propósito da mineração, seja um uso alternativo do calor, seja uma situação de você querer soberania, de ter criptomoedas a um valor abaixo de mercado ou próximo a mercado, pensando no seguinte: é uma moeda que eu vou ter livre de KYC. Né? Para que eu vou pagar um spread de 10% para o nosso parceiro, que é a Sovereign Swap, se eu posso não pagar esse spread e minerar a 90% do custo, só pagando energia? Né? Então, aí isso me dá uma certa soberania, o equipamento vai se pagando com essa diferença e eu fico feliz assim. Então tem que pensar em outras formas, não é mais uma rentabilidade absurda. E a pessoa que tiver com dinheiro na mão pensando exclusivamente em pegar o seu payback em menos de um ano, pense em outra coisa, leva seu dinheiro para outro lugar, pensa em fazer aportes, em comprar criptomoeda direto, porque não é assim que o mercado está funcionando no momento da gravação disso, que nós estamos em junho, final de junho de 2024. Pode ser que essa fala fique completamente desatualizada no futuro, mas neste momento é isso que está acontecendo. Não, é isso aí. Esse Eu só posso assinar embaixo. Acho que esse é o mínimo, né? Assim, já evitei já falei da pessoa como ela pode ver a própria energia, o valor que ela paga, como medir se a energia está boa ou ruim e não cair em golpes, os principais golpes. Acho que é isso, né? Vamos para a notícia? Não, é super válido. Além também de avaliar o seguinte, o tópico é tão extenso que a gente não consegue esgotar ele aqui agora. Essa que é a realidade. Então, enfim, né? Eu acho que a gente já trouxe coisas novas para muita gente. Cara, acho que o módulo deve ter por volta de umas 20 a 30 aulas no final de que a gente gravar tudo. É um curso em si, É. por fora, dentro do nosso curso, que você consegue acessar por míseros reais, além Ou de até menos em cripto, né? menos ainda em cripto, sempre tem um desconto em cripto, é óbvio. Além de você comprando pela Hotmart, você pode, se não gostar, cancelar depois de uma semana. Entra lá, pronto. A gente não Bom, vai bater na sua casa. Pode cancelar, não tem. Acerca de notícias, o minerador da era de Satoshi desperta após 14 anos e vende milhões de reais em Bitcoin. Boa. Falando de mineração, né? Uhum. O cara, ele, pela primeira vez, movimentou uma carteira depois de 14 anos. Ele havia minerado esses bitcoins, 50 bitcoins, em 2010.
Então, Isso é que é lucro, hein? é, ele conseguiu movimentar 17 milhões de reais e é super interessante, como a gente está falando de mineração, né? O cara minerava na época, deixou guardadinho lá e tal. Não sei se por querer, não sei se ele só achou, a gente não sabe dos detalhes, né? Mas a grande questão é que ele conseguiu adquirir esse Bitcoin de forma sem KYC. Ele poderia ter movimentado em qualquer outro lugar e ninguém ia saber quem que era esse cara, o que é extremamente interessante, né? Alguns detalhes também além, né? Nessa notícia é que ele movimentou tudo para Binance, aí já é questão para outra conversa. Mas é mais ou menos isso. Olha, essas coisas sempre me levantam, eu sempre fico imaginando. Se movimentou para Binance, provavelmente foi outra pessoa que descobriu. Eu sempre fico com isso. Sei lá, o cara que minerou morreu e alguém achou o computador, sabe? Porque você não movimentar 50 bitcoins esse tempo todo, né? Bateu 20 mil, bateu 60 mil, bateu 70 mil. E não, significa que provavelmente não sabiam da existência dele ou não tinha acesso. Muito provavelmente alguém descobriu, né? Eu acho legal, né? Sei lá. São 50 bitcoins que estão aí em circulação e não estão contribuindo para uma escassez horrível que pode atrapalhar a fungibilidade. Mas isso é papo para um outro episódio, né? Com certeza. Além também do pequeno detalhe de provavelmente ele ter que pagar imposto sobre ganho de capital, né? Que para quem reclama de pagar 10% na Sovereign Swap, vem um imposto sobre ganho de capital de 15% e carca você. Então você ou paga 10% para a Sovereign Swap ou 15% para o governo. O problema é seu. Mas Certamente. fosse no Brasil seria isso, né? Eu não sei para onde esse cara É. vai mandar esse dinheiro. É, só fazendo um pequeno preâmbulo para próximos episódios que virão, a Europa está parecendo um paraíso perto de toda a regulamentação que está descendo para o Brasil. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Lembre-se, chegou até aqui, deixe 5 estrelinhas, deixe o joinha pra gente também. Comente qualquer coisa no YouTube, ajuda a gente, ou no podcast, porque isso ajuda bastante a gente no engajamento, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.